O Atlético, com a vitória sobre o Volta Redonda, se classificou em primeiro lugar no grupo 21. O sol forte das 3 da tarde e o clima seco não desanimam os torcedores, nem os jogadores de Atlético e Volta Redonda, que correm muito em busca da classificação. O atacante Marquinhos é o que mais se movimenta, chuta pertinho da trave, faz o goleiro Edinho trabalhar, dribla o zagueiro Vinícius de um lado para o outro. Edinho aparece de novo. No segundo tempo, Anailson toca, dessa vez a defesa vacila e engana o atacante. Mas a bola está à procura dele, um gol feito, perdido. Nada como um lance após o outro. Depois do cruzamento de Dida, Marquinhos chuta com raiva e muita eficiência, 1-0 Atlético. O Volta Redonda não desiste e Marcinho chuta de longe para empatar, 1-1. A reação é interrompida na sequência. Anailson rouba a bola de Anderson e toca para Marquinhos fazer o segundo. Márcio pega tudo no finalzinho do jogo, garantindo a vitória e a classificação do Atlético em primeiro lugar do grupo e eliminando o Volta Redonda. Fomos guerreiros, lutamos do início ao fim e o torcedor atleticano está de parabéns pelo apoio que nos deu. Confira agora os grupos das equipes goianas na terceira fase do Campeonato Brasileiro Série C. No grupo 27 estão Atlético, Vila Nova de Nova Lima, Minas Gerais e Esportivo do Rio Grande do Sul. Na primeira rodada domingo, o Vila Nova joga em casa contra o Esportivo e o Atlético vai atuar fora contra o Vila Nova de Minas Gerais. Antônio Ascioli, 3 horas da tarde. Mesmo com o sol de rachar, o torcedor atleticano compareceu em massa para prestigiar a vitória do Dragão. Muitos agradeceram a classificação e a atuação de Marquinhos, porém reclamaram da falta de promoções para levar mais torcedores ao estádio. É necessário que haja uma promoção também e evitar que esses jogos sejam às 15 horas. Você vê, eu estou com uma criança aqui de 5 anos, num sol bastante escaldante. Eu estou só assim, ó. Te amo. Amo Atlético, amo todo atleticano. Nós vamos pegar 2. E agora que vem o próximo adversário, né? 2 Vila Nova, graças a Deus. 4 vitórias seguidas em 2 Vila Nova. Minas Gerais, Goiás. É só Vila agora. Se a gente for inteligente, a gente perde um pro Vila e ganha todo o Vila, que classifica os dois são 3 pontos a mais. Não, Marquinho. Você é um gente boa pra caralho, viu? Pode crer, Marquinhos. Vamos tirar ela, tá na final. Aquilo ali é orgulho pra nós, né? Tá matando, o cara é fera. Foi o mais esforçado durante o jogo todinho e mereceu os 2 gols dele, foi merecido, viu? Pediu pra sair, apesar do esforço dele, entendeu? Foi merecida a vitória do Atlético. A gente já esperava essa classificação, né? E agora que veio o Vila. Mandou para a linha de fundo. E ficou assim no estádio Antônio Ascioli. Atlético 2, Volta Redonda 1. O time do Atlético teve de novo a graça de ver o Anailson jogar e bem no segundo tempo, fez a diferença. De novo, aquele jogador criativo que o torcedor atleticano estava acostumado a ver no Campeonato Goiano. Isso é bom para o Atlético, entra agora numa fase mais decisiva, com esse jogador importante de criação no meio campo, fazendo de novo um bom futebol, apresentando um bom futebol para a torcida. O Atlético foi uma equipe eficiente nesta fase que acabou e agora deve apresentar uma melhora técnica na terceira fase desse Brasileirão da Série C. E o Marquinhos, agora marcando gols, também é a esperança de melhora do rendimento do Atlético nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Foi bem, na prática foi bem. Tinha dúvidas do Atlético e na prática foi bem, Evandro. Olha, ontem, 3 horas da tarde, um absurdo jogar futebol naquele horário. É um crime botar jogador de futebol para jogar naquele horário. 3 horas da tarde, você sai na rua que você não aguenta ficar no sol. E a torcida do Atlético lotou o estádio Antônio Ascioli, conforme dá para ver aí, ó. Tomou conta lá, incentivou o time do começo ao fim. O Atlético tem um jogador, está se falando muito do Túlio, mas esse Marquinhos centroavante, ele é valente, ele é goleador, é um cara que tem presença de área. O Atlético tem um jogador que desequilibra, que se chama Anailson. O Atlético tem um guerreiro que se chama Rodrigo Silva. E o Atlético tem uma defesa bem arrumada. O time do Atlético ganhou sobrando em campo, criou várias oportunidades, praticamente todas elas
com esse centroavante Marquinhos, que realmente foi disparado o melhor jogador em campo. E um show da torcida do Atlético que estava lá. Mais de 3.500 pagantes, para aproximadamente 4.500 pessoas no estádio Antônio Ascioli. Valeu pelo horário do jogo. Não é fácil jogar 3 horas da tarde. O Anaílson sentiu o ritmo alucinante do primeiro tempo. Segundo tempo ele parou um pouco mais, aí ele começou a jogar bola. Bola aqui, Marquinhos, empurra aí pro gol. Botou outra, cabeceia pro gol aí, Marquinhos. Tal. É um jogador que sabe cadenciar o jogo e não é à toa que os grandes times aparecem nesse instante para tentar levá-lo. O Vila já contratou 2, Mané de Oliveira. O Atlético vai precisar de contratar também? Precisa, porque agora nós estamos chegando na reta final da competição. Eu acho que o Atlético tem um elenco bom. Então o Vila também tem. Só pode escrever até quinta-feira. Mas você tem que aproveitar a oportunidade, porque de repente chega numa reta final, você perde 2, 3, 4 jogadores, se você não tem reposição, você pode jogar por água abaixo, tudo foi feito agora. O Atlético, ele teve um crescimento dentro da competição. As últimas partidas contra o América, o Atlético foi bem, principalmente no segundo tempo no Serra Dourada, quando o treinador colocou o time certo, botou a Anaílson para jogar no segundo tempo contra o América, foi muito bem, fez uma grande partida. Ontem o Atlético fez uma grande partida, um time forte, um time de pegada. Jogou bem lá em Itumbiara. Itumbiara também, buscou resultado. E olha que ontem estava sem o Robson e sem o Claudinho. Exatamente, né? Então por isso que eu te falo, a reposição do Atlético é muito boa. Faltando 2 jogadores, Claudinho que vinha bem pra caramba, fez um partidaço contra o América. O Jair jogou muito bem ontem também. Então houve um crescimento. Agora sim, há de se ressaltar. Futebol, meu amigo, quando você tem um calor chamado torcedor. Foco principal, Anaílson, que poderia estar se despedindo, indo para o Corinthians. A despedida do Anaílson no segundo quadrangular, porque ele estreia no próximo domingo, no próximo quadrangular, se Deus quiser, que o Atlético vai estar classificado hoje. Ainda antes do jogo, 1 minuto de silêncio, em homenagem ao fio desencapado, o Washington Luiz. Com a bola rolando, o Atlético teve as primeiras oportunidades, sendo que 2 vezes com Marquinhos. Na última, o goleiro do Volta Redonda, Edinho, defendeu. Teve até essa tentativa de Jair de bicicleta, mas foi para fora. Fechando o primeiro tempo, reclamações dos jogadores rubro-negros. Pediram pênalti em cima de Marquinhos, não marcado. Primeiro lance do segundo tempo, Rodrigo Silva faz sua parte. O mesmo não acontece com Marquinhos. Incrível, hein? Fez o mais difícil, perdeu o gol. Mas depois Dida pela direita, cruza, passa por Delmer. E na sobra Marquinhos, agora acerta. Atlético 1, Volta Redonda 0. E não demorou para Marcinho, de longe, acertar um belo chute, furando a rede. Empatado o jogo do Ascioli, Atlético 1, Volta Redonda também. Aos 26 minutos, Anaílson ganha de Anderson e manda para Marquinhos, que só teve o trabalho de marcar. Mais uma vez Atlético na frente, 2-1. O Volta Redonda até que reagiu, primeiro com Júlio César, na cobrança de falta, e Márcio defendeu. Na sequência, um bombardeio, primeiro Denis e depois Orlando. Mas pela frente tinha Márcio com excelentes defesas. Fim de jogo, Atlético 2, Volta Redonda 1. E ontem no Antônio Ascioli foi mais tranquilo. O Atlético passou pelo Volta Redonda e também carimbou o passaporte, a 3ª fase da Série C. Aí os melhores momentos do jogo, o Atlético sempre pressionando desde o início da partida. A bola jogada para o Anaílson, que faz o cruzamento, e o nosso Marquinhos deixa a bola passar, perdendo chance de gol. Olha o Marquinhos aí de novo, mais uma chance para o Atlético. Foram 2, hein, Marquinhos? Cruzamento na área, e olha o Marquinhos aí, insistente, mandou a bola no travessão e na rede, fazendo o Atlético 1, Volta Redonda 0. Marquinhos Belém, o nome do jogo. Volta Redonda esboçou uma reação e aí Vinícius bateu forte, um golaço, empatando o jogo, 1-1. O resultado que daria ainda a classificação ao Atlético, o empate. Mas quem tem Anaílson, né? Bela jogada, deixou açucarada para o Marquinhos Belém. Sozinho, não tinha nem goleiro. Aí ficou fácil, até eu, viu, Marquinhos? 2-1 no placar e o Atlético classificado à próxima fase. Volta Redonda ainda tentou esboçar a reação, mas o goleirão Márcio fez a defesa, garantindo. Olha, rapaz, essa aí foi forte, hein? Garantindo aí a vitória rubro-negra. O Dragão que agora vai pegar o Vila Nova. O Vila Nova goiano, o Vila Nova de Minas Gerais e ainda o Esportivo Guará na próxima fase.